A gente agora muda de assunto porque o plenário da Câmara dos Deputados tem pela frente a discussão sobre a proposta da reforma da Previdência. Sobre este e outros assuntos, eu converso agora com a deputada federal pelo PT, Natália Bonavides. Olá, boa tarde. Boa tarde Seja a quem está bem-vinda nos assistindo. Obrigada. Ao Jornal do Dia. Eu gostaria de iniciar exatamente sobre esse tema da Previdência, que é um tema que já tem sido bastante polêmico e muito discutido, inclusive na Câmara. Nesse momento, como é que está a pauta? Como é que está esse projeto, a votação? Bom, é um projeto que chegou há algumas semanas na Câmara e que ainda vai ter um trâmite longo, porque é uma emenda à Constituição e quando você muda a Constituição, o trâmite é mais rigoroso, é mais demorado, não cabe urgência, passa pelas comissões, passa pelo Senado, pela Câmara, 2 vezes em cada. Então, a gente vai ter um semestre inteiro de discussões sobre essa pauta e é bom que assim seja, porque as medidas que essa proposta de reforma traz, elas são extremamente cruéis, né? Elas vieram para aumentar a desigualdade no Brasil, elas vão penalizar o povo trabalhador mais pobre que, em muitos casos, vão chegar a falecer sem ter se aposentado, porque realmente vieram medidas muito duras e muito cruéis. Algumas emendas ainda não foram apresentadas, até porque a lei ainda não foi discutida em plenário. Isso, ainda não foram apresentadas emendas, ainda vai passar na Comissão de Justiça, mas existem outros temas que são relativos também à Previdência que já estão em trâmite na casa. E eu até gostaria de mencionar aqui que no início do nosso mandato, logo em fevereiro, nós protocolamos 4 projetos de lei que visam a debater a questão dos grandes devedores da Previdência. Quem são os grandes devedores? É quem deve mais de 10 milhões. Existem alguns grandes devedores que realmente os créditos não são mais recuperáveis porque tenham vindo à falência ou algo assim, mas isso não é uma situação generalizada. Existem vários grandes devedores que, na verdade, se encontram, inclusive, em situação de lucro, ou seja, grandes bancos, grandes empresas como a Vale, né, responsável pela tragédia criminosa de Brumadinho, que optam por não pagar a Previdência, escolhem para esperar um perdão dessa dívida depois. A senhora acredita que possa ser complicado haver o entendimento da casa para realmente obrigar e fazer com que essas grandes empresas paguem a dívida? Eu espero que não seja uma grande polêmica nem divergência, porque é uma situação realmente absurda. Imagine, uma empresa que bate recordes de lucro, bancos que batem recordes de lucro todo ano e que simplesmente não pagam esperando um perdão. E aí os projetos que nós protocolamos é nesse sentido, de proibir o perdão dessas dívidas, de permitir o bloqueio desses valores, de haver o confisco se tiver havido sonegação desses valores. Então, é uma forma de buscar caminhos que também atinjam esse problema da Previdência, que não seja o caminho que o governo federal está optando, que é de somente penalizar a população mais pobre, a população que já trabalha a vida inteira e que vai chegar na velhice muitas vezes sem nem poder se aposentar. Existe um número estimado dessa sonegação? Quantos bilhões essas empresas devem à Previdência? Existem alguns estudos, né? Existe inclusive uma CPI da Previdência que ocorreu no Senado, que traz algumas estimativas, mas são dados de 2015, né? Então, está havendo um estudo para atualizar esses dados e a realidade é que há, sim, muitos créditos que são recuperáveis e que o governo se omitiu completamente em relação a isso no projeto que mandou para a Câmara, para o Congresso. Gostaria de mudar de assunto agora. A gente está no mês da mulher, mês de março. Ficamos sabendo que, uma boa notícia, inclusive, né, que uma delegacia da mulher aqui do Rio Grande do Norte irá funcionar de forma ininterrupta, 24 horas por dia. De que forma é que isso é positivo para a mulher? Olha, a governadora Fátima anunciou na sexta-feira, que foi exatamente dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, um dia de luta pelos nossos direitos, anunciou que a gente vai ter a primeira delegacia de plantão de atendimento às mulheres. E eu fiquei até emocionada no dia, porque assim, desde que eu passei a discutir essas pautas, há vários anos, que todos os anos no mês de março era uma pauta das mulheres potiguares, que não existia nenhuma delegacia de plantão. Imagina, exatamente as delegacias não funcionavam de noite e fim de semana, que é quando ocorrem os maiores índices de violência contra a mulher, né, de agressões. Então, vai ser algo realmente muito importante para o enfrentamento ao feminicídio. Também foi anunciado a criação do Núcleo de Combate ao Feminicídio e essas 2 medidas juntas sinalizam, né, que é uma prioridade dela, que inclusive é a única governadora mulher do Brasil, né? Foi uma notícia realmente boa para as mulheres potiguares. O impacto para o público feminino vai ser... Quantas mulheres que, porque naquela hora não tinha delegacia aberta de plantão e com atendimento especializado, deixaram de ir naquela hora e
nunca mais foram atrás de buscar seus direitos, de buscar reparação, né? Realmente Até porque no momento em que acontece o confronto e o problema, é o momento para resolver. Exatamente. Então não pode deixar para depois. Muitas vezes depois, né, não existe essa possibilidade. O plenário, inclusive, pode votar essa semana algumas pautas consideradas prioritárias aí pela bancada feminina, inclusive para prevenir os casos de feminicídios que têm crescido aqui no país, né? Qual será a alteração? Existe algum planejamento, né, para ser debatido? Isso é um hábito, né, dos parlamentos, inclusive quando eu era vereadora, aqui na Câmara Municipal também tinha esse hábito e vi que lá na Câmara também é assim, de no mês de março priorizar o trâmite de alguns projetos sobre o direito das mulheres. E um dos que vai ser debatido é sobre suspender a posse de armas de um homem que tenha agredido uma mulher, que tenha uma medida restritiva contra si, né? E a gente até tem debatido lá, porque a gente viu que em janeiro o presidente Jair Bolsonaro fez um decreto que flexibiliza essa posse de armas, né? E todos os grupos que lutam por direito das mulheres têm visto isso com muito maus olhos, porque é justamente em casa onde, infelizmente, ocorre a maioria das agressões, a maioria dos feminicídios, né? Cerca de 70% dos feminicídios, né? Que é quando a mulher é assassinada por ser mulher, né? Por ter sido tratada com discriminação. Cerca de 70% desses feminicídios, quem pratica são companheiros ou ex-companheiros, muitas vezes por não aceitarem o fim de um relacionamento, por exemplo. E imagina, a flexibilização de ter uma arma em casa torna ainda mais perigoso nesse ambiente, torna ainda menor a chance de uma mulher que foi vítima de agressão sobreviver. Então, esse tema vai ser debatido lá na Câmara Federal em breve. Muito bem. Importante agora a gente frisar com vocês aí de casa, existem outras pautas femininas, né, para serem debatidas na casa, só que eu queria tratar exatamente dessa questão do cuidado com a mulher, né? Em muitos anos, né, se passaram e a gente viu que em tempos antigos, né, até pouco tempo atrás, a gente não pode nem considerar tão antigo assim, as mulheres eram tratadas com determinado desrespeito, não é? Isso ainda acontece no século XXI. Como combater esse tipo de comportamento, de tratamento diferenciado entre o público masculino e o público feminino? Pois é, infelizmente isso ainda é muito comum. Antes era uma coisa que estava na lei, né? Não faz nem um século que a gente pode votar, por exemplo. Até poucas décadas a gente precisava de autorização do marido para poder trabalhar, né? Tantas coisas que estavam escritas na lei. Hoje, na lei, no papel, teoricamente as coisas são iguais, mas na prática não é bem assim, né? No Brasil inteiro, em todas as regiões, as mulheres ganham menos do que os homens para exercer funções iguais, né? Isso é só um dos exemplos. Um outro dos exemplos que a gente vai enfrentar esse debate lá na Câmara é exatamente na questão da Previdência. A mulher tem uma vida de trabalho muito mais inconstante, né? Ela tem mais interrupções por causa exatamente do cuidado com os filhos, né? Lactância. Da licença maternidade, exatamente. Tem mais dificuldade de retornar depois ao mercado de trabalho, né? Existe uma discriminação em relação a isso. Então, ela demora muito mais a completar o tempo para se aposentar. Já hoje, avalie quando a gente for precisar de 40 anos para poder ter acesso a um benefício integral, né, para se aposentar. E aí na Câmara tem várias ações que a gente pode debater para enfrentar esse problema, que é um problema cultural, né, um problema da sociedade, muitas vezes achar que a mulher vale menos, né? Então, isso tem que começar desde as escolas, né? Desde as escolas a gente precisa ensinar que os direitos são iguais, né? Homens e mulheres são diferentes e essas diferenças precisam ser respeitadas, mas os direitos devem ser iguais, o acesso às políticas públicas deve ser iguais, a participação na política deve ser cada vez mais igualitária, a gente está tão longe disso. Com certeza, esse ponto eu queria inclusive tratar agora. A mulher participando da política tem crescido, mas ainda não é o suficiente, não é? Tem crescido, mas assim, a passos de formiguinha. Hoje nós somos 15% lá no Congresso. Imagine, a gente é mais da metade da população, mais da metade do eleitorado, mas ainda existem esses empecilhos muito grandes, né, que começam desde... A mulher tem muito mais horas de trabalho doméstico, né? Além de trabalhar fora, aí chega em casa, tem uma carga maior de trabalho do que os homens. Desde aí a gente já vai sentindo as dificuldades de ter um tempo para participar de atividades políticas, até outras coisas, como a discriminação mesmo, né? Muitos partidos não enxergam as candidaturas das mulheres como candidaturas a serem levadas a sério. A gente está vendo, inclusive, vários casos de candidaturas laranjas, né, que estão sendo usadas só para desviar dinheiro, sem que os partidos realmente invistam naquelas candidaturas que sejam competitivas. Então, são muitos realmente os desafios a enfrentar para que a gente tenha uma participação igualitária. A Argentina, inclusive, acabou de decidir que seu parlamento será
paritário, metade de homens e Olha que metade de coisa boa. mulheres. Ah, Quem tão sabe, bom, quem tão sabe um bom. dia a gente chega aí. Muito bem. Inclusive, eu gostaria agora de tratar com a senhora de um tema que eu acho muito pertinente a gente tratar, que é exatamente essa questão além da participação mais expressiva da mulher da política, não é? Saber exatamente como a mulher pode combater o assédio, de que forma ela deve se comportar, certo? No momento em que ela está sendo ofendida ou se sente reprimida. Ela tem que rebater ou ela tem que ficar em silêncio? Qual o comportamento? A gente às vezes não... Essa questão da reação individual a uma violação é algo muito complexo mesmo, porque muitas vezes a gente passa por situações tão absurdas que às vezes a gente fica sem reação, né? Sem acreditar que aquilo está acontecendo. Então, o que importa mesmo é que a gente faça não só campanhas, né, de conscientização, de empoderamento, de conscientização dos homens também, mas que a gente fortaleça as políticas públicas que vão permitir às mulheres ter a responsabilização por aquilo, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, se a mulher sofrer assédio sexual, é muito importante que ela busque o Ministério Público do Trabalho para levar à consequência aquilo, porque muitas vezes na hora, quando você está submetida a uma violação, é muito difícil você sozinha reagir, mas existem as instituições para darem consequência a isso. E em outros tipos de violação no geral, né, de violência contra a mulher, a gente tem aquele número que é o 180, né, o Disque 180, que é um número para denunciar a violência contra a mulher, que é muito importante toda mulher decorar esse númerozinho, porque infelizmente é muito comum que as mulheres brasileiras em sua vida sempre passem em algum momento por alguma violência. Ok, saber as ferramentas é muito importante. Muito obrigado, deputada federal Natália Bonavides, pela sua participação aqui no Jornal do Dia. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Um abraço para quem está nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado.